Irmãos e irmãs, então acendemos a última vela. Temos 4 velas acesas, isso significa que é o 4º domingo do Advento e o tempo do Advento está terminando. E como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração para o Natal? Está melhor do que quando começou o Advento? Melhorou alguma coisa na sua vida? Mudou alguma coisa na sua fé? Nesse tempo, que é tempo de preparação, está terminando. Então é interessante esses tempos da liturgia, porque elas vão mexendo numa coisa para nós que também nos incomoda, que é o tempo da nossa vida. Todos nós temos um tempo, né? Deus nos prepara para a eternidade, mas nos dá um tempo nessa vida humana, que um dia termina. Então, cada final de tempo litúrgico também nos lembra isso. Está terminando o tempo do Advento. Está terminando a preparação para o Natal. E se fosse o tempo da nossa vida agora, que estivesse terminando esse tempo na nossa vida humana aqui na Terra, como nós estaríamos? Preparados para celebrar a grande vitória de Deus na nossa vida? Então, vamos aproveitar, ainda temos uma semana, tempo de preparação. Se você tivesse mais uma semana de vida, o que você faria? Que atitude você teria se você soubesse hoje, até domingo que vem, no outro? Depois você vai comparecer diante de Deus. O que você faria para se preparar para esse encontro com Deus? Que atitude você tomaria? Então pense, e que a gente nem sabe se vamos ter uma semana, mas vamos supor que tenhamos essa semana. O que faríamos para nos preparar para se encontrar com Deus? Pense, reze. Vocês estão no retiro, é uma boa oportunidade para pensar. Porque quando é jovem, a gente não pensa nisso, né, muitas vezes. Mas a gente não sabe quantos jovens todos os dias aí acontecem, né? A gente não sabe. Né? Então a gente pensar, e aquilo que a gente chegar à conclusão, se eu fosse comparecer diante de Deus no domingo que vem, não amanhã, mas no domingo que vem, o que eu faria? Eu faria isso. Então faça de verdade, mesmo que você ainda vá, quem sabe, viver 100 anos, faça, porque é sinal que você tem consciência daquilo que você precisa fazer. Então, não jogue para frente, não jogue para frente demais. Se você sabe que se você tivesse pouco tempo você faria tal coisa, então faça. Aquilo que vai preparar você melhor para estar diante de Deus. Então faça. Para que você vai esperar e te digam, olha, você não tem mais tempo, ou tem mais uma semana? Não espere. Faça o que você tem que fazer. Se você realmente percebe que não está bem alguma coisa, faça. Tome essa atitude. Faça como se fosse hoje ou amanhã ou daqui a uma semana. Tome essa atitude. Nesse 4º domingo do Advento se destaca uma pessoa, né, que começa agora a destacar nesse tempo do Advento, que é Nossa Senhora. Então agora nós vamos ver esse 4º domingo é marcada a presença de Nossa Senhora. E ela que foi fundamental, né, na salvação. Ela foi aquela que foi escolhida, preparada por Deus para que ela desse através do seu sim,
pudesse chegar a salvação da humanidade para nós. Que Jesus pudesse chegar através do seu sim. Então, aqui a liturgia da palavra começa a nos mostrar o quê? Então, nós estamos celebrando essa salvação que Deus vem nos trazer, através de Jesus. E como é que Deus faz chegar a salvação? Como é que Ele faz? Primeiro, claro, Ele toma a iniciativa. Tá? Ele toma a iniciativa de querer vir até nós. Ele toma a iniciativa de querer salvar a humanidade. Ele toma a iniciativa. E Ele vai fazer todo o extraordinário. Mas o que a gente percebe? A importância, né? A gente destaca a colaboração humana no processo de salvação. Ou seja, Maria diz o seu sim, e através desse sim, dessa colaboração humana de Maria, Deus se encarna e a salvação chega. Olha a diferença, por exemplo, na primeira leitura, o rei Acás. O rei Acás é enviado o profeta Isaías para falar com ele, e fala o que Deus estava dizendo para ele. Olha, Acás, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Acás estava com medo que pudesse ser uma tentação, e ele não faz. Veja a diferença, Deus escolheu um outro caminho. Então assim também é na nossa vida, gente. A graça, o plano de Deus tem um plano de amor, de graça, de salvação para todos nós e para cada um de nós. E Ele quer isso. Ele quer revelar, Ele quer se revelar, Ele quer revelar o seu amor a você. Ele quer derramar todas as suas graças e bênçãos, mas Ele quer a sua colaboração. Ele quer a sua confiança. Ele quer o seu sim, com confiança, não naquilo que você, nos seus limites. Porque a gente vê aqui, por exemplo, Maria e José, eles foram muito além dos seus limites humanos. Você imagina Maria, né? Então, se torna mãe de Deus. O Espírito Santo age sobre ela. E extraordinariamente Deus se faz presente no seu ser. José não entende o mistério, quer abandonar, mas é um homem justo, um homem de Deus. Deus extraordinariamente entra e ilumina através de um sonho. E José diz o seu sim, para algo que era extraordinário, algo muito acima daquilo que ele poderia ter pensado para a sua vida. Então veja, o nosso pequenino sim, na nossa miséria, na nossa fraqueza, no nosso dia a dia, veja como é importante para Deus. Nas nossos pequenos sims e nossos pequenos não. Pode salvar ou se perder alguém. A gente pode se salvar ou não. A gente pode ser instrumento de salvação ou não. A gente pode levar a redenção a alguém ou não. Depende. Então veja, Deus onipotente, Ele deseja, Ele quer colaborar com você. Ele quer também a sua colaboração e confiança no seu plano, naquilo que Ele tem para você. E o seu sim ou o seu não muda a história. Muda a história. Faz toda a diferença. A minha vida daqui para frente vai ser diferente se eu disser sim ou disser não. Se eu disser não, vai ter consequências.
Se eu disser sim, vai ter outro. E o meu sim pode ser seguido de uma atitude, de uma correspondência. Por exemplo, como no matrimônio, ou quando um homem se torna sacerdote, né? Vem o bispo e pergunta: queres tal coisa? Quero. Queres tal coisa? Queres isso? Queres aquilo? Quero. Quero com a graça de Deus. Ou seja, o sim, naquele momento, transforma aquele homem. E sem esse sim, jamais seria sacerdote, mesmo que Deus quisesse. Se a pessoa não quisesse, não seria. Não teríamos um padre, ou não teríamos um matrimônio, ou não teríamos um religioso. Faz toda a diferença, e se a gente olhar na vida dos santos, como foi importante esse sim. Hoje a gente pensa, por exemplo, São João Paulo II. Esse homem, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele estava só, no regime nazista. Perdeu a sua mãe, ele tinha perdido, perdeu seu irmão na guerra, perdeu seu pai de forma trágica. Ficou sozinho, sem ninguém. Mas Deus foi até ele e o convidou para dar uma resposta diante de toda aquela situação. E hoje a gente pode dizer, graças a Deus que ele deu o seu sim. Que esse homem, o seu sim, mudou a face da igreja, mudou a história, a sua maneira. Deus o levou a ser o sumo pontífice. Um homem que estava, um jovem, sozinho, no meio da guerra. Pensa você com 20 anos, 19 anos, sozinho no meio de uma guerra. Era a situação dele. E Deus veio. Extraordinariamente o convidou para ser sacerdote. Não convidou para ser papa, eu não sabia. Mas ele disse o seu sim. No meio de uma guerra. Foi ordenado num dia lá escondido, para que ninguém visse. Não teve uma cerimônia simples. E foi um dos homens mais conhecidos da face da terra, mais fotografados no mundo, e um homem santo que mudou a face da terra. E a gente poderia elencar todos os santos da igreja que passaram dificuldades no seu dia a dia. Agora, o Monsenhor Jonas da Bíblia faleceu. Já pensou se lá ele tivesse dito não, e deixasse de ser padre? Ou então se ele não quer, essa coisa da canção nova é uma bobagem, eu não quero isso, não vou me incomodar, vou ficar fazendo as minhas coisas aqui, rezar minha missa, e deu. Não. Deus veio e ele deu o seu sim, e graças a Deus. Porque veja a obra, o seu sim, milhares de pessoas no seu enterro, bispos, milhares, vários bispos, padres, pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo seu testemunho. Não só ali, mas no mundo inteiro. O Papa mandou uma carta para ele. Então perceba como o seu sim muda tudo, ou o seu não. A nossa fidelidade nas pequenas coisas e no plano de Deus, como muda todas as coisas. A gente acha, né, que não há, que adianta, né? Aí vem o tentador para nos dizer, não, que adianta você rezar? Para que você está insistindo nessa vocação? Para quê? Vá curtir sua vida, faça outra coisa. É muito melhor, aproveita a vida, é mais fácil, olha só, tão bonito, leva uma vida aí tranquilo. Mas pense, milhares de almas podem se perder quando a gente diz não a Deus. Milhares. Porque aquilo que Deus faria na sua vida, Ele não pode fazer na vida do outro.
Porque a vocação é pessoal, é própria. Eu sou o Padre Miguel, não tem outro. Então aquilo que Deus tem para mim é para mim. E se eu não faço, não vai acontecer. Então hoje, nessa liturgia da palavra, o Senhor nos chama, nos convoca justamente a isso, a nos darmos conta de que Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele traz a salvação para toda a humanidade. E o nosso sim, unido, o nosso sim a Ele, unido à sua graça, unido ao seu poder, à sua unção, transforma o mundo. Leva a salvação que Ele vem trazer para muitas pessoas. Então aproveitem o retiro e pensem nisso também. Um sim, quem sabe, num retiro pode mudar a sua vida. E pode mudar não só a sua, mas a vida de muitas pessoas. Porque através de você, como fez também com Maria, fez com José, fez com o Padre Jonas, com todos os santos, Deus transformou a vida não só da pessoa, mas de milhares de pessoas. Então que Deus nos fortaleça também nesse tempo do Advento, nos ajude a lembrar isso. Esse nosso sim, Deus conta com isso. Sem esse sim, Deus não fará. Ele não vai nos obrigar a fazer, mas Ele te convida a confiar, a te lançar com confiança e fazer a sua parte dentro do seu plano. No mais, o milagre, o extraordinário, Deus fará. Que Deus nos dê um coração generoso e que possa também crescer nessa dimensão e renovar o nosso sim já agora, nessa Santa Missa, e claro também no nosso Natal, acolhendo com generosidade a salvação que Jesus vem nos trazer. Oxalá que a gente possa cumprir plenamente a nossa missão e terminar a nossa vida como terminou São Paulo, né, dizendo: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Que assim seja também a nossa vida. Passamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.